Olá, sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e hoje nós vamos estudar a semana 3 do PET 1 do terceiro ano. Para iniciarmos, mente firme, alma limpa e pensamento positivo sempre. Nesta semana, nós vamos falar sobre o indivíduo e a sociedade. A vida em sociedade, suas regras, seus comportamentos, seus valores. A vida em sociedade, todos nós sabemos, exige que os indivíduos se orientem conforme os comportamentos, as regras, os valores instituídos em cada cultura e em cada momento histórico. Entendemos a força como os padrões sociais se impõem aos indivíduos quando tentamos ir contra tais padrões. Por exemplo, um menino que recusa ser jogador de futebol e sonha em ser um bailarino. Quando se quebra uma regra ou se transgride a lei, a sociedade ela tem certos meios de coerção social. Então, a coerção social é essa força, essa influência que a sociedade tem em determinar certos comportamentos. Por exemplo, na escola, precisa ter algumas regras, né, para que o funcionamento seja bom. Então, tem o horário de início das aulas, um tempo de tolerância máxima. Para esses comportamentos determinados pela sociedade, a gente dá o nome de coerção social. A estrutura social, a organização da sociedade, são as regras que nos regem na sociedade, que nos permitem estabelecer relações sociais, comunicações, interações. A estrutura social, ela direciona os indivíduos, mas o funcionamento e as transformações sociais dependem das ações de cada um. Quando nós nascemos, a gente já encontra as regras prontas, mas a gente pode protagonizar mudanças e transformações, né? Já que a estrutura social favorece alguns em detrimento de outros. O padrão social, ele é construído tendo por base as escolhas feitas pelos indivíduos, que levam em conta opiniões e crenças de outras pessoas. Por exemplo, a conformidade que nós temos às diferentes maneiras de vestir. Na escola, o uniforme, no casamento, o terno, na praça, pode usar bermuda, chinelo, né? Mas o PET traz uma observação muito pertinente, que o que deveria mesmo ser padrão nas sociedades é alimento para todos, moradia digna para todos, saneamento básico para todos. Isso faz a gente questionar, né? A gente pensar. Dentro da sociologia, nós temos 3 sociólogos clássicos, Max Weber, Karl Marx e Émile Durkheim, e eles estudaram muito o indivíduo e a sociedade. E as suas teorias antigas servem de fundamento, de base, até hoje, para os estudos, para compreender a sociedade atualmente. Então, eu vou fazer alguns questionamentos e depois eu vou passar para vocês as teorias deles a respeito dessas dúvidas. Como é possível que os indivíduos, com suas diferenças, convivam em sociedade de maneira organizada? Serão os indivíduos capazes de revoltar-se contra as regras sociais e transformá-las? Ou, ao contrário, as regras sociais exercem uma força que restringe a capacidade de ação deles? Para Karl Marx, a sociedade e os indivíduos são expressões das contradições de classe, né? Karl Marx era um crítico ao capitalismo. Para ele, as condições materiais de existência das pessoas que têm muito valor na sociedade capitalista. Para Émile Durkheim, a sociedade determina os indivíduos, como evidenciam os fatos sociais.
Para Emily Durkheim, a sociedade é um mecanismo vivo. Para Max Weber, a sociedade é compreendida como resultado da ação social dos indivíduos, a ação individual de cada um. Nessa semana, as atividades do PET são 4 questões subjetivas, né? A primeira, de que forma a estrutura social afeta a sua vida? Número 2, atualmente, por quais normas sociais, padrões sociais e valores você se orienta? O que aconteceria caso você não o seguisse? 3, de que maneira você aprendeu as normas sociais, padrões sociais e valores na qual você se orienta hoje? 4, você acredita ser possível viver numa sociedade sem normas e regras? Justifique. Assim, então, nós finalizamos o conteúdo dessa semana e na próxima semana estaremos juntos com novos conteúdos. Muito obrigada.